Paz de Cristo a todos, Pastor Oswaldo com vocês mais uma vez. E hoje nós temos o texto de Mateus 11, e verso 25 ao 27, que nos fala a respeito da salvação dos humildes, ou seja, Jesus salva os humildes nesse texto. Mateus 11, 25 ao 27. Então ele diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, aos instruídos, aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Quem são os sábios e quem são os pequeninos? Os sábios geralmente são aquelas pessoas que ocupam posição, pessoas que têm autoridades, pessoas que teve grandes oportunidades para estudar. Nós não estamos falando de um tempo como os dias de hoje. Hoje, muita gente tem a oportunidade de estudar e deve estudar, mas nos dias de Jesus, não. Dias que poucos tinham essa oportunidade. E essas pessoas que eram, que ocupavam determinadas posições boas, e que se julgavam entendidos porque estudou, até mesmo por causa da posição que ocupava, essas pessoas não ligavam para Cristo, para a palavra de Deus, para a vontade do Senhor. Agora, tinha um grupo de pessoas humildes, pobres, pequenos. Quando Jesus diz pequeno, está falando de pobres, de pessoas quase até miseráveis, né? Essas pessoas estavam sempre ao redor de Jesus, aos pés da cruz. Muitos desses estavam aos pés da cruz de Cristo, na morte de Cristo, né? E esses faziam parte da grande multidão que queria receber algo de Jesus, uma cura, uma comida, né? Jesus multiplicou o pão algumas vezes, né? E essas pessoas conseguiam entender quem era Jesus. Agora, os sábios entendidos, as autoridades, sempre buscavam a dar um fim a Jesus. É tanto que quem matou Jesus foram exatamente pessoas dessas posições, sábias, entendidas, autoridades, como foi o caso de Herodes, de Pilatos, enfim, de muitos outros, né? Os sacerdotes, somos sacerdotes, fariseus, geralmente não fazia, a maioria deles não fazia parte dos pobres, dos pequenos, dos pequeninos, fazia parte dos grandes. E então Jesus, ele agradece a Deus. Então ele disse: eu te dou graça, Pai, porque o Senhor ocultou essas coisas, as tuas coisas, a sabedoria, ocultou a salvação, ocultou a cura divina, ocultou muitas coisas boas aos sábios e entendidos, mas o Senhor revelou aos pequeninos. Então, nessa manhã, nesse dia, eu gostaria de contar com você como um dos pequeninos, dos humildes, dos simples, que busca a conhecer a Cristo, que busca conhecer a Jesus e que pode dar ouvido à palavra de Deus. Então, Jesus, nesse texto, ele diz, já no final do texto, ele diz: ninguém conhece o Filho senão o Pai, mas ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele que o Filho quiser revelar. Que Deus hoje, em Cristo, né, ou seja, que Cristo revele Deus na sua vida, para que você seja um daqueles pequeninos que nunca se exalte perante a palavra de Deus, nunca se exalte perante a Jesus, nunca se exalte perante as coisas certas, as coisas boas desta vida, e procura sempre aprender. A palavra de Deus é uma fonte de sabedoria em que você pode enriquecer todo o seu conhecimento. Além de tudo que você sabe, você aprender mais isso, que é a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, a porção do Espírito Santo, a graça de Deus em sua vida. Deus te abençoe. Quero orar por você. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa, Pai, esse irmão, esse amigo, essa pessoa que recebe essa mensagem todas as manhãs,
em nome de Cristo, Pai, que ele seja sábio diante do Senhor. Meu Deus, que a humildade lhe traga sabedoria, Pai. Em nome de Cristo, Senhor, que o Senhor dê tudo o que essa pessoa precisa. Pai, se estiver doente, o Senhor traz a cura. Pai, abençoa aqueles que estão sofrendo, que estão, meu Pai, nesses dias de pandemia, estão precisando de uma bênção, Senhor, de um fortalecimento espiritual. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Compartilhe esta palavra com alguém. Em nome de Cristo.